Maria Eliana, mais alguém chegou? Poste aí. São só essa turminha mesmo, por enquanto. Muito bem. O mestre, na última aula, estava aqui nos falando, quando ele arrumou os seus discípulos e estava falando com os discípulos, explicando para os discípulos o que ele tinha visto no deserto, falando com os seus discípulos, começando a conhecer os seus discípulos. Ele estava falando ali, eu lembro até do último capítulo, nós estávamos falando lá, que ele falava assim, quando ele estava falando sobre o Pai, né? Ele estava falando, descrevendo o que ele viu no deserto. Então, só o último parágrafo, que ele falou assim, quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberado dentro da mente, do coração, corpo, alma e no ambiente, e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai. E o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria, então, o propósito da sua existência, que é a manifestação da consciência divina aqui na Terra, enquanto você vive aqui, meu amigo. Porque não espera que isso vai acontecer lá do outro lado, não, que não é bem por aí. O nosso trabalho é aqui. Por isso que estamos encarnando aqui durante milhões de anos, né? Ele continua, então, aqui, na página 80, no primeiro parágrafo. Enquanto conversava com meus discípulos, via as suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis entusiastas e exclamaram, estas sim são boas novas. Quer dizer, esses ensinamentos que ele estava falando, que o mestre estava passando para eles, isso sim era um conhecimento novo. Era tudo que eles precisavam aprender e ouvir, né? Entretanto, após a aceitação de tudo o que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Porque dispor-se a desfazer da imagem de Jeová, tão profundamente gravadas em suas mentes, queria uma grande dose de coragem. Como hoje, para nós, para todos que estão estudando a carreira de Cristo, desfazer de todos aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi ensinado para nós, a respeito mesmo do Cristo e de tantos outros mestres, até hoje não é fácil, né, irmão? Vocês vão de convir comigo que não é fácil. Agora você imagina as pessoas que estão aí e são profundamente arraigadas nas religiões. Para absorver esse conhecimento, elas precisam de muito tempo de reflexão e de trabalho em suas mentes, em suas consciências. Não é fácil. Mas quando você começa a sentir o chuvisco, pelo menos, da chuva de bênçãos, que é trilhar esse novo caminho, aí você sente a segurança. Então se torna mais fácil, né? Então, para ele desfazer daquele... Ele sabia que para ele desfazer daquele Jeová que castigava, que era tal, que... Não era fácil para eles. Eu gostaria das pessoas que chegaram aí depois, que botassem aí o boa noite aí na página do Face. Escreva aí nos comentários. Dá uma boa noite para todo mundo, para a gente saber quem está nos assistindo, né? Muito bem, continuando. Havia momentos
em que falavam entre si e questionava quem era este homem que pretendia tais maravilhas. E se viessem comigo, e afinal eu fosse realmente um mensageiro de Satanás? E aí? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Jeová ia castigar, é o que eles aprenderam, né? Tá certo? Eles tinham muito a perder. Sua posição na sociedade, como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de suas famílias. Esse era terrível. O que eles receberiam em troca? Esse era o questionamento que Jesus sabia que eles estavam questionando, né? Boa noite aí, pessoal que chegou agora, o Jonas, boa noite. Boa noite, Nalva. Boa noite, Ana Lúcia. Todo mundo que está nos assistindo, por favor, poste um boa noite ali, né? Sejam muito bem-vindos, eu sou muito grato pela presença de todos. Muito bem. Então, isso, Cristo estava captando isso neles, né? Os caras, pô, vou largar, vou seguir esse maluco aqui, ser discípulo dele, o que eu vou receber em troca? O quê? Andar com ele por aí, pregando, falando? Boa noite, Aurélio. Então, o que eu vou receber em troca? Havia um questionamento entre os discípulos do Cristo, né? E o Cristo, como estava ali conhecendo ele, começou a tirar as dúvidas dele, né? Disse então, aí o Cristo pegou e falou com eles então. Disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio, e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde. Poderia também prometer que se eles voltassem para o Pai e confiassem no Pai, em cada passo do caminho, seriam tão felizes como nunca havia sido antes. Entretanto, o reino dos céus, por eles mesmos, não... não, desculpem, eu pulei aqui. Confiasse no Pai, cada passo do caminho seria tão felizes como nunca havia sido antes. Experimentariam o reino do céu por eles mesmos, na medida em que deixasse de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas, e estas aumentariam a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Que interessante, né? Você vê que o Cristo prometeu a eles apenas, e esse apenas para mim é tudo, que o Pai sabia das necessidades deles. E nada iria faltar a eles. Como o Pai sabe da necessidade de cada um de nós. E não irá deixar faltar nada em nossa vida. Também irá cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa alegria, da nossa felicidade. Só basta para todos nós, sabe o que? Confiar no Pai.
acreditar que esse Pai que está dentro de nós, trabalhando ininterruptamente, através de suas células, de sua mente, de seu cérebro, ele só não pode interferir em teus pensamentos e sentimentos. Esse não. Porque esses, os pensamentos e os sentimentos, são terrenos. São frutos do nosso livre-arbítrio, da nossa consciência humana. Eles estão diretamente ligados ao nosso impulso, gêmeos de ligação-rejeição. Você querer para você ou afastar de você. Então, nesse aí, o Pai não interfere. E você interfere no trabalho amoroso que o Pai faz 24 horas para ajudá-lo a manter em perfeita saúde, em perfeito bem-estar, ter abundância, ter tudo aquilo que você precisa para ser uma pessoa muito feliz. Só o ser humano, através dos seus pensamentos e sentimentos, que desfaz o trabalho do Pai. Porque por nós sermos criador, co-criador com Ele, né? Poder ter em nós o poder criativo divino, nos dado pelo Pai, nós também somos criadores de nossos amanhã. Tá? Boa noite, Maria Tereza. Depois eu leio o seu comentário, né? Então, continua aí. Aí ele continua, né? Na página 81 agora. Enviei à minha frente estes jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, dizia às pessoas da cidade que se juntassem para escutar as boas novas do reino dos céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fosse buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse. E também haveria cura de seus doentes. Cura dos doentes, né? Então, excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova. E logo estavam reunidos formando uma grande multidão. Por que eles faziam? Na verdade, é aquilo que o Cristo fala. Se não fosse as curas realizadas pelo Cristo, ninguém ia interessar por conversinha fiada, ainda mais diferente completamente do que eles haviam escutado. Completamente diferente. Ah, que isso eu vou ver. Mas as curas também serviam como testemunhas, como provas vivas de que os ensinamentos do Cristo era a verdade da existência. Era a verdade do ser. Tá? Por isso que ele mandava as pessoas lá. Vamos lá, então vem que vai ter cura, ele vai falar as novas. Ele está realizando cura em vários lugares, e o cara está trazendo as boas novas, um novo conhecimento. Pô, se fosse hoje, eu ia lá, falando, onde é que é esse cara? Eu vou ver. Mas tinha que ter um atrativo. Porque o ser humano é sempre pego pela boca, pela necessidade, né? Não, vai ter cura, então a turma ia lá, né? Continuando aí na página 81. Eu que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessas multidões. Eu tinha a minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições para encher de alegria suas vidas. Esse era um novo ensinamento, né? Antes eu circulava, antes dele ser iluminado, eu circulava entre as pessoas egoístamente e com as mãos vazias. Não tinha nada a oferecer às pessoas. Aceitando a sua boa vontade. Ainda aceitando o que as pessoas davam para ele. E às vezes generosidade, com pouca gratidão. E nem era grato.
Não era aquele cara, obrigado, viu? Não, tá bom, deu, comi e tal, tá bom. Agora eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Porque ele também ensinava o que você deveria fazer para melhorar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida. Aí o mestre explicando, quero que você, né, hoje que está lendo essas cartas, que está ouvindo, quero que você, que está lendo estas páginas, compreenda plenamente minha posição naquele tempo, 2017 anos atrás. Pensa bem, meu estado de consciência depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos, como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas, meus amigos, a meu respeito, que devo contar a verdade a vocês. Inventaram tanta história com o nome de Jesus. Fundaram-se tantas religiões com o nome de Jesus. Fizeram tantas invenções, contaram tanta história, que ele agora está contando para você a verdadeira história dele. E somente ele poderia falar dele com essa precisão. Porque quem conhecia mais eles eram os seus discípulos, só viveram com ele 3 aninhos. Você não conhece uma pessoa com 3 anos. Nem com 30. Porque o que está no interior dela, só ela sabe. Aí ele vai falar, devo contar a vocês a verdade. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse. Fortes traços aquilíneo e uma inteligência notável. E uma facilidade para a mímica e o riso. Mas, como vocês, mas como muitos de vocês, né? Hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Ninguém, nós, poucas pessoas, cuidam dos seus talentos terrenos hoje, né? Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minha maneira eram o que se poderia descrever como bem baixo, bem fraco, né? Do que deveria ser. Estava bem acabado, bem mal, né? Só vivia na bebedeira, na vagabundagem, então não estava um cara, né? Não. Embora se começado a examinar-me, né? E a rebelar-me contra o que eu havia me tornado, porque quando ele descobriu que ele não era nada na vida, ele falou, pô, peraí, tenho que mudar de vida. Vocês lembram que ele contou ali atrás, né? Meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fazia dele. Eu não usava o intelecto dele só para farra, para vagabundagem. Constantemente me envolvendo em discussões, em discordâncias sobre religiões e cedendo a recursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas certamente não me respeitavam. Que isso? É um vagabundo, um cachaceiro. Você é um Zé Ninguém, só fica aí. Nem a família dele gosta dele. Gente, ele que está contando as suas verdades. Para mim, isso que torna ele o ser mais fantástico que encarnou nesse planeta até hoje. Essa é a razão. Porque ele está provando que ele foi exatamente igualzinho a cada um de nós. Isso é bacana, né? Tá certo? Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga de Nazaré. Como que aquele cachaceiro
Aquele cara que vivia pro meio da rua fazendo bagunça, chega aqui agora falando com essa sabedoria. O que deu nesse cara? Bateu a cabeça em algum lugar? E foi o que aconteceu com ele. Mas ninguém acreditava, porque ele não soube cuidar da pessoa dele. Ele se entregou à bagunça, né? Aí ele continuou. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, aqueles dias que ele ficou na casa dele lá, né? Eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me fora dado no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Agora, o Messias, né? Ele estava destinado a ser. Porque quando ele estava na casa da mãe dele, ele meditou muito sobre tudo que ele fez, né? Realizou aqueles milagres da casa dele. Então, aí ele mudou para uma nova consciência humana, um novo ser, o ser iluminado, o Messias. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. E realmente ele era e é ainda até hoje. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. E ele pode dizer isso até hoje. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso, irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com uma energia física e vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso de uma forma que nunca seria esquecida. Somente por isso que ele voltou agora. Que passaram-se 2000 anos e o Cristo vive em cada um de nós até hoje. Apesar de tudo que distorceram dele, mas ele ainda é o Cristo. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados, sabia o que os fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosamente e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais, de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Porque naquela época, os caras que chegavam e conquistavam Israel, no caso, na época deles, os romanos, quando passava um romano, o cara era obrigado a ajoelhar, e baixar a cabeça, beijar a mão e tudo mais. Mas quando os caras saíam, os caras queriam xingar, ficava pé da vida com os caras. Porque os caras escravizavam a população, né? Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Conhecia, eu já havia pensado os seus pensamentos. E agora os pensamentos dele eram os pensamentos do Pai. Mas ele já havia pensado os pensamentos daquelas pessoas. Sentido os seus ressentimentos. Sofrido suas ansiedades em tempo
de privações e me sentindo impotente nas garras do governo romano. Não tinha nada a fazer. Estava ali. E agora sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência e a realidade do Deus universal, Pai universal, né? Eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Esta situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina. Então ele sabia qual era a missão dele. Depois que foi iluminado, ele sabia qual era a missão dele na Palestina, né? Qual era a missão? Dirigido por minhas paixões, paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso eu me tornei filho do homem. Porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Ele viveu, era o Messias, mas nasceu como filho do homem, viveu a vida humana para depois atingir a iluminação, para ele saber como era viver naquela humanidade. Como ele agora veio há 2000 anos e começou a viver a consciência humana através da consciência do canal das cartas, né? Ele já explicou isso, né? Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Que não foi, né? Ninguém mudou. Por este motivo, ainda que eu soubesse, desde o início de minha missão, que haveria um preço a pagar por tudo o que me propus a fazer, o que? Virar de cabeça para baixo, e pelo avesso, o mundo conhecido dos judeus. O ensinamento dele era completamente contrário aos ensinamentos dos judeus. E é até hoje. Né? Estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar. Porque amava as pessoas com o amor do Pai. Esse é o amor que nós temos que experimentar. Que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai amor é a essência de dar. Dando-se ele mesmo ao ser e existência visíveis no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Esse é o Pai que habita em cada um de nós. Ele está sempre cuidando de nós, sempre nos dando o nosso crescimento em todos os sentidos espiritual, nos protegendo de todos os problemas, dando para nós a nutrição necessária que a gente precisa, curando todas as nossas doenças e satisfazendo todas as nossas necessidades. Mas o danadinho do ser humano, através da sua consciência humana, através do uso indevido, do poder concedido pelo Pai, através do pensamento e do sentimento,
ele atrapalha todo o trabalho do Pai. Atrai doenças, atrai tristezas, sofrimentos, falta de seus bens, fome, e fica aí desempregado, com necessidade N. Porque falta nele essa conexão com o Pai, que ele só consegue através do pensamento e sentimento. Muito bacana isso, né? Tá vendo? Satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Página 83, gente. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo. Presente de salvação, através do conhecimento que ele trazia naquela época e traz hoje. E não como eles supuseram e ensinaram durante séculos, e vem nos ensinando até hoje, né? A salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado. Ele salvando o homem de todos os pecados. Não, Cristo salvou você. Morreu na cruz para te salvar. Não foi isso. Tá certo? Mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos, dos pensamentos errôneos. Não, estou pensando isso, não tem nada a ver. Tem. Tá certo? Dos pensamentos errôneos, pensamento esses que criou os seus infortúnios. Criou a sua pobreza, criou a sua doença e miséria. Foi tudo criado pelo próprio homem. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus, porque ele detinha o conhecimento. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o coração e queria compartilhar até a última gota da minha capacidade para fazer. Quer dizer que ele, até ele ser pregado na cruz, ele estava ali pregando, ensinando, falando sobre as verdades da existência. Mas ninguém o compreendeu e ainda o crucificaram. Bem, compete agora a você, a mim, a nós estudantes, a absorver esse conhecimento, né, amigos? Muito bem. Continuando. Esta é a verdade sobre a minha crucificação e todo o resto que você ouviu aí já são suposições humanas decorrentes das práticas judaicas de oferecer sacrifício no templo. Lembra? Matava os animais no templo? Tudo isso, só isso. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a suportar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita saúde do reino dos céus. Ele é esse presente do Pai. Está aqui novamente, através dessas cartas, nos dando esse presente. Estas eram as percepções e desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levava em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental, emocional, terrena, que cobria a consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Aí ele já era o Cristo, iluminado. Esta era a minha consciência espiritual canalizada nos pensamentos e sentimentos. Você vê como ele fala
tempo todo os pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de treino para levar às pessoas aquilo que eu acredito plenamente ser o resgate final de sua própria forma de pensar e sentir. Novamente, pensar e sentir. Criava as suas próprias a verdadeira turbulência. Eu verdadeiramente acreditava que se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, quando eu estava no deserto, né? Perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar a sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar a minha vida. Como ele se enganou, né, gente? Ninguém fez isso. Por causa das interpretações errôneas atribuídas à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito dessas cartas, agora, viu, gente? O propósito dessas cartas é o de trazer as pessoas desta nova era, do ano 2000 para frente, né? A verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões lá na Palestina. Portanto, voltando agora ao relato daquela época, deixe-me retroceder a um dia que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura na mente de meus discípulos. Assim, para mim, também este foi um dia especialmente significativo. Foi um dia muito especial, aquele dia, o aprendizado daquele dia. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo lá nas colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha, quando estava ocupado entre a multidão, que eu estava exausto. Tudo aquilo que ele recebia do Pai, aquele conhecimento, quando ele estava naquele trabalho de cura, de fazer e não fazer, tipo assim, aquilo acabava, como se tivesse a bateria descarregada. Aí ele voltava lá para recarregar a bateria com o Pai, conversar com o Pai, pedir orientação, né? Ele tinha esse caminho que nós estamos buscando fazer essa conexão, né? Esse é o nosso maior objetivo aqui como estudantes. É fazer essa conexão com o Pai. Aí ele, chegando à caverna que utilizava quando eu me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sobre uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai. E o cansaço foi dissolvido enquanto meu
corpo era carregado com o poder que é a fonte criadora de todo ser. Fui elevado em consciência, não no corpo dele, a consciência dele, no interior de uma luz dourada. E enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco. E eu soube que, em consciência, estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, o universal, a dimensão infinita, aquele ponto que ninguém pode penetrar, porque senão é absorvido. Mas eu não fazia parte dela. Nem ela estava poderosamente dentro de mim. Uma vez que esta era a dimensão Deus, do vazio, da não forma, do equilíbrio universal. Mas ela se comunicava comigo e infundia-me com seu brilhante amor. Isso, mais uma vez, gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor, governa toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade, olha que coisa maravilhosa que esse pai, haveria satisfação, como um constante fluir das águas que enchem o mar. Onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidade, para trazer satisfação e alegria. O Pai quer sempre que você seja satisfeito em todas as suas necessidades, que você seja alegre, que você seja feliz. Mas só esse danadinho dessa consciência nossa, através dos nossos pensamentos e sentimentos, que impedimos o Pai amoroso de realizar esse trabalho nosso. Se nós deixássemos nosso ego um pouquinho do lado e passássemos a pensar um pouquinho como pensa o Pai, a sentir um pouquinho como sente o Pai, a nossa felicidade, a nossa alegria, todos os nossos problemas serão resolvidos, né? Eu sabia que onde não houvesse crescimento, surgiria a circunstância para promover o crescimento, porque o Pai é crescimento. Eu sabia que onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Então, abandone os seus fracassos, porque o seu sucesso é tudo que o Pai quer para você. É o seu sucesso. Eu vi que este trabalho amoroso constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas pode não ser reconhecido como de amor pelas pessoas que recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimento de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não consegue ver outra coisa em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos. Qual que é a própria crença? De fracasso, de necessidade. E sinto muito, né? O Pai não pode fazer nada.
sentimentos, né? Consequentemente, ficavam enraizadas no inferno criado por elas, para elas mesmas, porque elas criou o seu próprio inferno, o seu próprio sofrimento. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém, como não há hoje, né? A única necessidade era ter um coração compassivo e determinação de levar a verdade para curar a ignorância, a sua ignorância, a ignorância das pessoas. Era o que ele tinha que fazer. O maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas. Pois a verdade era que, olha a verdade que ele fala, cada alma está compreendida no universal e os níveis do fluxo da atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai, inteiramente de você estar receptivo da receptividade de cada indivíduo. Nós não sabíamos até agora que o Pai estava fazendo todo esse trabalho em nós. E que nós podemos esperar do Pai tudo isso. Então você achava, não, é o Deus que quer. É Deus que quis que eu fosse assim. Não. Deus está aí o tempo todo para te ajudar. Muito bem. Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Está em você isso. Por causa de sua descrença, de não saber que o Pai existe dentro de você, e está fazendo tudo melhor, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai, como se fossem desafios dolorosos, e então se renderiam ao fracasso para sempre. Eu vi então com mais clareza ainda que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade. Mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Como está sendo oferecido a toda a humanidade hoje esse conhecimento? Quantas pessoas estão aqui agora nos ouvindo? Quantas pessoas têm esse manual em suas vidas, lendo e aprendendo sobre essas verdades? Então não depende do Pai, depende da humanidade, depende de nós, seres que estão no caminho da luz. Então você, meu irmão, que está aí nessa sala agora, me